que a gente vê isso na prática, né? Muitos pacientes chegam no consultório com a doença avançada e nunca fez uma colonoscopia, nunca foi indicado o exame, né? E às vezes só vai fazer o exame quando tem sintomas, ou seja, chega pacientes com 60 anos de idade no consultório, que, ou seja, nunca fez uma colonoscopia na vida, né? Porque acho que também parte da gente, ou seja, os colegas não indicaram o exame. Alguns pacientes até indicaram o exame, mas tem a questão do exame, porque tem o preparo, tem um preconceito do preparo, enfim. E às vezes ele não está sentindo nada, deixa para depois. Outro impacto que nós tivemos foi a questão da pandemia, né? Então, assim, muitos pacientes deixaram de fazer alguns exames, inclusive a colonoscopia. Então, às vezes pacientes com sangramento, às vezes ficavam com medo de procurar o atendimento médico, né, para ainda mais fazer um exame invasivo, que é a colonoscopia, por causa do Covid, e às vezes postergou o diagnóstico. Isso acaba impactando aí no aumento da incidência da doença avançada. Então, nos últimos anos nós percebemos isso, né? Então, é a nossa função trazer essa mensagem para o nosso público na tentativa de ficar atento, né? Quando fazer o rastreamento e quando procurar o médico para fazer procurar para investigar, né, os sinais e sintomas. Mas pelo menos, ou seja, se você tem mais de 50 anos, tem que ter feito uma colonoscopia na vida, entendeu? Ou seja, no mínimo 5 anos. Tá normal? Só com 55, entendeu? Então, assim, agora tem pólipos, aí de acordo com as características daquele pólipo, você poderia discutir, antecipar isso a cada 2, 3 anos. Tá. Então, ou seja, avaliar riscos, enfim, mas é importante, porque um pólipo é uma lesão. Se deixar ele ali, ele poderia virar um câncer. Né? Às vezes você faz um diagnóstico de um pólipo com os seus 50 anos. Se você fosse olhar ele só com 60 anos, aquele pólipo já era um câncer avançado. Tá. Entendeu? Então, esse é o impacto. Né? E na colonoscopia você tira aquele pólipo. Né? Então, existem outros exames menos invasivos. No entanto, a sensibilidade é um pouco menor. Além disso, a grande vantagem da colonoscopia é que você possibilite você avaliar, fazer o diagnóstico anatomopatológico, porque nós tiraríamos um fragmento daquela lesão. Além disso, a colonoscopia também permite você ressecar aquelas lesões pré-malignas. Então tem essa vantagem em relação ao sangue oculto nas fezes. Alguns pacientes são submetidos ao rastreamento com sangue oculto nas fezes, mas nós sabemos que nem todo pólipo que é a lesão pré-maligna vai ter sangramento. Então, às vezes, diminui a sensibilidade do diagnóstico de lesões pré-malignas e até mesmo do câncer. Porque, dependendo do momento, às vezes aquele sangue, aquele tumor não está sangrando. E às vezes o exame vai ser negativo e o paciente tem uma alteração. Então, talvez o exame mais indicado que possibilite você fazer o diagnóstico de lesões pré-malignas, que são os pólipos, e além disso, ressecar essas lesões, impedindo que eles evoluíssem para um câncer. E o exame também que possibilitaria ter um diagnóstico da doença, porque eu retiro um pedaço, um fragmento da lesão, seria a colonoscopia. Então, é um exame que nos últimos anos nós tivemos evoluções em relação ao preparo. Hoje é um preparo em que eu considero um pouco menos agressivo do que era anteriormente. E é um exame que eu vejo assim, de extrema importância, né? Tanto nos pacientes assintomáticos para rastreamento, isso é muito importante dizer isso, porque quando nós não temos sintomas, a gente vai fazer um exame para rastreamento, para o diagnóstico precoce. Agora, aqueles pacientes que têm sintomas, como sangramento, a gente tem que avaliar se aquele sangramento é uma fissura na região do reto, se é uma doença hemorroidária, né, se é hemorroida, se é questão de um câncer de intestino. Então, talvez o exame mais indicado seria a colonoscopia, né, porque ela, além dela visualizar todo o intestino, né, porque é uma câmera, né,
ligada, tipo endoscopia, acho que fica mais, as pessoas conhecem mais o exame da endoscopia, é uma câmera que introduz pelo reto, então ele percorre todos os segmentos do intestino grosso, então ele consegue visualizar, né, a parede do intestino, avaliar se tem alguma lesão suspeita, e com isso, além disso, ele consegue retirar, né, fragmentos dessas lesões. Então é um exame que eu considero de extrema importância. Nos Estados Unidos estaria indicado para pacientes acima de 45 anos, no Brasil ainda, os consensos brasileiros acima de 50, mas nós sabemos que devido ao aumento da incidência, principalmente na população mais jovem, eu considero na minha prática clínica, né, iniciar o rastreamento do câncer coloretal acima de 45 anos. Né? Então é muito importante isso, a gente transmitir essa mensagem para quem está nos assistindo. Assim, no próprio exame, ele consegue, né, ele tem duas grandes vantagens que eu vejo no exame, né? Ele consegue ressecar as lesões que poderiam se transformar em câncer, e ele também consegue já fazer o diagnóstico caso seja uma lesão suspeita, ou seja, porque ele consegue te retirar um fragmento e a gente enviaria esse fragmento para a avaliação anatomopatológica. E esse exame é importante, porque hoje, para a gente começar um tratamento de um câncer coloretal, é importante a gente ter um diagnóstico anatomopatológico. E naquele fragmento de tumor também nós poderíamos ter avaliações moleculares do tumor. Nós sabemos que hoje, principalmente no cenário da doença avançada, nós tivemos incremento de novas medicações, imunoterapia, terapia-alvo, e nós dependemos dessa avaliação molecular do tumor. Né? Então, além do diagnóstico, a avaliação molecular é fundamental. Né? Hoje, o tratamento do câncer coloretal se baseia principalmente na cirurgia. Então, ou seja, na doença localizada, que nós só temos o tumor no intestino. O tratamento seria cirurgia. Alguns casos, nós discutimos, nessa doença localizada, discutimos inserir quimioterapia adjuvante, né? Por 3 a 6 meses de tratamento adjuvante para esses pacientes. Na doença metastática, ou seja, na doença avançada, em que nós temos metástases, né, fora do intestino, aí nós discutimos tratamento sistêmico com quimioterapia. Conforme eu disse, então hoje nos últimos anos nós tivemos a incorporação de novos medicamentos, né, novas quimioterapias, imunoterapia, que possibilitaram o incremento da sobrevida dos nossos pacientes. Né? No entanto, nós sabemos que a imunoterapia é hoje bastante discutida nas mídias, né? Ela, em câncer coloretal, ela não é utilizada para todos os pacientes. Nós sabemos que apenas 5% dos pacientes da doença metastática apresentam um marcador que prediz resposta à imunoterapia, que é a presença da instabilidade microsatélite que é avaliada no tumor. Então, nós sabemos que, além da imunoterapia, nós temos outros tratamentos, como terapia-alvo, né, que nós utilizamos no tratamento do câncer coloretal. E isso tudo possibilitou, nos últimos anos, um incremento na sobrevida dos nossos pacientes, controle da doença dos nossos pacientes.